Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de mais um devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Provérbios, capítulo 18, verso 13. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que diz assim: Responder antes de ouvir, estultícia é e vergonha. Amém? Bom, o que esta palavra está nos ensinando essa manhã? Que nós devemos ouvir primeiro e depois falar. A palavra de Deus hoje está nos ensinando como devemos resolver as questões, né? As nossas questões com outras pessoas. Por exemplo, principalmente no meio de um conflito. Você está, por exemplo, no seu trabalho e então você acaba participando de um conflito ali. Por exemplo, tem um problema no trabalho e aí você quer falar e o outro também quer falar, tudo ao mesmo tempo. E isso não é certo também. Temos que ouvir a pessoa primeiro e depois a gente tem que falar, porque isso vai apaziguar o assunto, a confusão, vai evitar conflito. E também, né, na nossa casa, às vezes tá falando a respeito de um assunto e aí um quer falar, o outro quer falar ao mesmo tempo, os dois querem falar ao mesmo tempo, ou às vezes tem mais pessoas da família envolvidas na confusão. Então, para evitar conflito, nós temos que ouvir para depois a gente falar o que a gente tem vontade. Essa é a melhor forma de resolver um conflito. E a Bíblia fala que quando uma pessoa ela responde antes de ouvir, é estutícia e vergonha, ou seja, a pessoa ela passa vergonha depois, porque ela não esperou a hora certa dela falar. Ela foi falando antes. Então, cada um de nós temos que ouvir primeiro, ouvir o que a pessoa tem para dizer e depois a gente falar, porque isso vai nos ajudar a resolver as questões, vai apaziguar e vai evitar que a confusão se prolongue por mais tempo. Então, não só em conflitos, mas, por exemplo, a gente está participando de uma reunião, então a gente tem que ouvir aquela pessoa. E se a pessoa der chance para você falar, então você fala o que você está querendo falar. Falar ao mesmo tempo que a pessoa vai atrapalhar a pessoa e vai gerar confusão. Então, essa é a melhor forma de evitar confusões. Temos que ouvir primeiro para depois falar, mesmo que a gente tenha muita vontade de falar o que tem que falar, mas a gente tem que ouvir a pessoa primeiro, para depois a gente expor a nossa opinião sobre o assunto. Não é fácil, às vezes a gente, principalmente quando a gente está no meio dos nossos parentes, que a gente está resolvendo uma questão, por exemplo, tem uma dívida para pagar. Aí o outro quer falar uma coisa, o outro quer falar outra coisa, e aí acaba gerando confusão, principalmente entre casais. Os casais hoje, né? Há muitos casais hoje se separam porque ninguém quer ouvir o outro. Eles querem falar ao mesmo tempo, um acusa o outro, tem muitas brigas porque a esposa não sabe ouvir o marido não sabe ouvir a esposa. Então, se o casal também quer viver bem, ouça o marido, o que ele tem para dizer, ou o marido também, se ele começar a conversa, ouça a esposa, o que ela tem para dizer sobre o assunto. Ou a mãe também, que quer ouvir o filho, amém? Então, ouça antes de falar, respeite
a vontade da pessoa. Quando ela for falar, respeita a vez da pessoa. Porque senão vai passar vergonha. Porque você vai acabar falando coisas que não deveria falar. Coisas que às vezes não tem nada a ver com o assunto. E a pessoa também não vai entender o que você está falando. Porque você vai ficar falando ao mesmo tempo que ela. Então, ouça primeiro o que a pessoa tem para dizer e depois você fala. A sua oportunidade vai chegar. Isso em qualquer ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, na igreja. Amém? Então, a pessoa sábia, ela ouve primeiro, para depois ela se defender. Né? Se é um conflito, se no meio da conversa você não concorda com o que a pessoa falou, deixa ela falar primeiro. Depois você discorda de alguma forma, use palavras educadas para você evitar conflito. Olha, não concordo com o que você está dizendo e apresenta o motivo que você não está concordando com o que a pessoa está falando. E então vocês vão, né? Você e a pessoa não vai entrar em conflito e aí não vai ter mágoa, não vai ter ressentimento de ninguém, de ambas as partes. Então, resolva da melhor forma possível, mas o segredo para resolver é ouvir antes de falar. É difícil, às vezes a gente está com muita raiva, a gente está irado e a gente quer falar tudo que tem vontade para a pessoa, mas também a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras, porque tem palavras que é pior que um tapa, é pior que uma facada. E então a pessoa vai criar ódio da gente, vai criar ressentimento e vai querer, se ela não for, se a vida dela não está guiada pela direção de Deus, ela vai querer se vingar, fazer algum mal contra nós. Então, nós temos que ouvir primeiro. E se você não concorda com o que a pessoa falou, fale para ela por que você não concorda com aquele assunto, com o que ela disse, sem criar um conflito, porque a pessoa ela vai te entender. E também na resolução de problemas, dentro de casa, no trabalho, fale depois que as pessoas, por exemplo, fale depois do seu líder, do seu parente que está resolvendo a questão com você. E isso vai te trazer paz. Às vezes é melhor ter paz do que razão. Amém? Vamos orar essa manhã, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos ajude a ouvir antes de falar. Que o Senhor possa abençoar cada um, cada inscrito, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.